Não é atleta, não é treinador, julgo que não será dirigente desportivo, mas é uma das pessoas, ou uma das vozes mais conhecidas das corridas em Portugal. Ajuda a transformar provas numa festa, a aquecer o ambiente, a motivar para os quilómetros que seguem ou para os metros finais. Boa tarde, Rui Carvalho. Muito obrigado por ter aceitado o convite para este Freirunning especial. Como é que chega a esta atividade de speaker nas provas de atletismo? Antes de mais, boa tarde, professor. É um prazer enorme aceitar o seu convite para estar aqui presente num sítio onde já passaram aqui grandes nomes do atletismo nacional e sem dúvida que sinto-me privilegiado por ter aceito este convite da sua parte. Relativamente àquilo que há pouco disse, no que respeita a dirigente desportivo, sou dirigente desportivo, sou há 15 anos presidente de uma associação desportiva, precisamente do Grupo Recreativo Davidos e Lagoa, que é uma pequena associação de Vila Nova de Famalicão, que dedica-se basicamente à formação na vertente de futebol. Dedica-se à formação, temos à volta de 120 atletas. Já não será uma pequena associação, já será uma associação até com alguma dimensão. Sim, já é uma associação com alguma dimensão, temos cerca de 120 atletas, já movimentamos ali muita gente mesmo, mas depois também vem o tal bichinho pelo atletismo, que é uma associação que não tem qualquer vertente de atletismo, embora não seja por eu não querer, mas acaba por ser complicado estarmos ali a arranjar mais staff para isso e ainda não surgiu o momento exato, mas já vamos no segundo ano com a organização de uma prova de atletismo do clube. Foi um desafio lançado pelo vereador da Câmara de Vila Nova de Famalicão o ano passado, que eu aceitei, e organizámos uma prova de atletismo, que é o Graal Athletic Kids. Uma prova de atletismo que é única no concelho, destinada apenas a miúdos, desde os 4, ou seja, bambis, até juvenis. Realiza-se, já o ano passado foi no dia 10 de junho, e este ano volta novamente a ser no próximo dia 10 de junho, englobado no programa das festas antoninas, que são as festas do concelho de Vila Nova de Famalicão. É uma prova que já o ano passado juntou à volta de 200 atletas, foi a sua primeira edição. Tivemos como madrinha a Rosa Mota e como padrinho o Joaquim Figueiredo, que foi lá que começou a correr por Cogral, nos seus primórdios chegou a ter atletismo, e o Joaquim Figueiredo foi lá, toda a gente conhece o Joaquim Figueiredo, campeão do mundo. Campeão do mundo em veteranos, mas que foi, julgo que atleta na sua juventude, também foi atleta, julgo que até do Benfica, julgo eu. Não posso precisar, sei que ele, a nível de atletismo, ele tem sem dúvida algum dos grandes nomes do atletismo nacional de veteranos. Ele reside em Famalicão e começou a correr precisamente lá com as cores do clube, isto quando era miúdo, temos fotografias inclusive. Por isso, a primeira edição foi ele o padrinho, juntamente com a Rosa Mota, e que muito me orgulha ter organizado essa prova de atletismo, porque já que não tenho a vertente, ao menos fazer uma organização e estar por dentro de uma organização, e a experiência das várias organizações me levaram a isso. E como é que chega então à apresentação das provas, como é que chega à animação das provas? Isto começa precisamente há cerca de 25 anos atrás, ou seja, eu comecei a me interessar muito com a parte da comunicação desde muito novo. Eu com 16 anos comecei a fazer rádio. O bichinho da rádio foi algo que sempre me entusiasmou e tive essa oportunidade com 16 anos de começar a fazer rádio. Com 16 anos comecei a fazer rádio precisamente em Famalicão, numa das rádios de Famalicão. Na altura ainda era Rádio Vila Nova, posteriormente passou a Rádio Digital e hoje é Fama Rádio. Ou seja, os nomes foram evoluindo, embora seja sempre a mesma rádio. Estive lá 4 anos, ao fim desses 4 anos fui para Santo Tirso. Fui convidado para ser diretor de desporto da Rádio Borges Santo Tirso e fui para Santo Tirso, onde permaneci cerca de 20 anos lá. Na altura, isto há cerca de 25 anos atrás, surgiu-me o convite por parte do Bernardino Alves, que hoje é presidente da Associação de Atletismo do Porto, para fazer a São Silvestre de Santo Tirso. E eu aceitei, eu disse, pronto, se é para fazer, vamos lá fazer. E aceitei com agrado. Lá fiz a São Silvestre de Santo Tirso e a partir dali foi sempre a andar. Depois da São Silvestre de Santo Tirso acabei por fazer logo de seguida, a São Silvestre foi ali em dezembro, depois logo ali em julho fiz a milha urbana de Santo Tirso e depois a partir dali comecei a fazer uma série de trabalhos, de provas de atletismo e tudo, e começou ali aquilo a andar, embora sempre com aquela reserva, porque eu tinha a rádio como hobby ao fim de semana. Eu trabalhava, eu fazia relatos de futebol, como ainda faço hoje, mas hoje muito menos, hoje é esporadicamente, como eu costumo dizer, de vez em quando, só para matar o bichinho, não é? Porque aquilo é qualquer coisa que quando se gosta, gosta mesmo. E
E pronto, e então como eu tinha os fins de semana, havia sempre aqueles problemas dos gelados de futebol, eu ia fazendo provas de acordo, mas a prioridade era sempre a rádio. Com o passar dos anos, a rádio começou a perder influência no panorama do desporto, uma vez que com a chegada dos jogos televisionados, as publicidades começaram-se a direcionar para as televisões, as rádios começaram a perder bastantes apoios nesse aspecto e começou-se a diminuir muito a frequência. Por exemplo, jogos fora da área do Grande Porto já não se ia fazer os jogos, ficava mais barato contratar fora para transmitir do que ir a equipa lá para fazer a transmissão. E isso foi-se começando a perder aos poucos, e eu cada vez a dedicar-me mais à vertente do atletismo. Até que nos últimos 8, 10 anos atingiu o patamar máximo em que definitivamente larguei a rádio e dediquei-me a 100% a este serviço de speaker de provas. Hoje, felizmente, tenho noção que acabo por ser uma pessoa que é reconhecida a nível nacional. Eu trabalho desde norte a sul do país, sendo que o ano passado, por exemplo, atingi aquilo que era o que eu pretendia já muito, que era um sonho, e consegui, que foi fazer a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato nas Açoteias. Fui convidado pela organização para ser o speaker do evento. E depois é isto, é a melhor publicidade que nós temos, ou neste caso que eu tenho, é o meu próprio trabalho nas provas. Porque vou ao Algarve fazer uma prova e saio de lá com mais uma série de provas contratualizadas. Eu estive a fazer a meia maratona de Faro, uma série de São Silvestre do Algarve, ou seja, começa depois, aquilo depois acaba por ser um desencadear de contactos que as provas trazem, de visibilidade. Não é? Falou que começou há 25 anos atrás, corria-se da mesma forma há 25 anos, mas o envolvimento, a envolvência das provas era completamente diferente. Sim, completamente diferente. Era muito mais, eu costumo dizer, era muito mais amador. As pessoas não davam tanta importância como hoje em dia se dá. Hoje em dia, e há um crescimento muito grande por parte de atletas. Nota-se que tem sido feito um trabalho muito grande por parte das associações com os atletas. Antigamente não se via grande aposta a nível de formação de miúdos. Eram poucos aqueles que corriam. Depois víamos muito aposta em veteranos. Os veteranos sempre foi algo muito coisa. Na altura ainda tínhamos referências, por exemplo, no meio fundo tínhamos grandes referências a nível nacional. Em contrapartida, agora perdemos essas referências, ou seja, praticamente não temos referências a nível de meio fundo. E o atletismo carece um bocadinho de referências, como carece todos os desportos, de nomes que façam atrair jovens para a modalidade. Mas hoje, penso que mesmo a nível organizativo, não tem nada a ver com há 25 anos atrás. As organizações são muito mais profissionais, trabalha-se com outro empenho, com outro afinco, trabalha-se com mais pormenores, ou seja, não é só colocar uma prova na estrada e meter lá a polícia e está a andar, não. Há todo um trabalho, nota-se por parte das organizações, nas zonas de partidas e chegadas, de criarem todo ali um cenário. Ter uma experiência diferente. De criar experiências diferentes. E isso tenho notado que tem tido uma evolução muito grande e as organizações apostam muito forte. O mesmo se passa a nível de speaker, ou seja, hoje dá-se uma importância muito maior a um speaker do que se dava há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás olhava-se muito para um speaker como alguém que chegava ali para 3, 2, 1 partida e no final de chegada venceu fulano, venceu cicrano e pódio, primeiro, segundo, terceiro e está a andar. Hoje não, hoje o speaker tem um papel muito mais importante, que é um papel de animar, um papel de motivar, durante a prova também ir informando sobre os momentos que a prova está e depois no fim criar toda aquela festa, toda aquela ênfase, toda aquela situação é diferente e as organizações têm um bocadinho esse cuidado quando são organizações já que gostam de aprimorar pela prova de contratarem um speaker que lhes garanta isso. Só faz atletismo? Só faz corridas de atletismo ou faz outras provas desportivas também? Não, faço neste momento, para além do atletismo e o atletismo nas várias vertentes, ou seja, desde o trail às provas de estrada e algumas provas de pista, nomeadamente meetings. Neste momento, por incrível que pareça, e uma vez que só comecei há sensivelmente 6, 7 anos atrás, 6 anos, por incrível que pareça, neste momento 80% dos meus trabalhos são no ciclismo. 80% são no ciclismo, na vertente de ciclismo.
O atletismo, neste momento, ocupa-me sensivelmente 20% da minha agenda de trabalho para o ano. E o atletismo está com cerca de 80% de influência. Por falar em agenda, não deve ser muito fácil a agenda de dezembro na altura das São Silvestres. A agenda de dezembro praticamente está fechada já de um ano para o outro. É muito complicado. É muito complicado as agendas das São Silvestres, porque já tenho São Silvestres que já faço há muitos anos, que é o caso aqui de Lousada, que já faço aqui há bastantes anos, e ficam praticamente marcadas de um ano para o outro. Há algumas que a data é sempre a mesma, ou seja, é sempre tipo o segundo sábado de dezembro, ou o terceiro sábado de dezembro, ou o quê. Há outras que muda ali a data, mas mal tenham a data, a primeira coisa que fazem é ligar-me para marcar a data. E eu, claro, dou prioridade sempre às provas que já tenho de outros anos, não é? Embora, como eu costumo dizer, a agenda está sempre aberta a partir do momento que aparece marcação, que é marcar a primeira que fica com isso, porque chegar ao ponto de ter sábados ou domingos com 5, 6 provas, ter que rejeitar 5, 6 provas só para fazer uma, isso acontece várias vezes. Como é que se prepara para os eventos? Há uma preparação específica em função da localidade, do tipo de evento, dos atletas que vão estar presentes? As provas têm o seu quê de preparação. Uma prova não é chegar ali, pegar o microfone e começar a debitar. Eu demoro, depende do tipo de prova, mas demoro em média 1 hora e meia a preparar a prova antes para ir para a prova, digamos assim. Ou seja, desde primeiro ver o regulamento da prova, depois preparar a prova no sentido de verificar a lista de inscritos para ver quem é que está lá, quem são as referências que estão lá para essa prova, fazer um apanhado dos vencedores das edições anteriores, dos tempos que eles fizeram em edições anteriores, fazer um apanhado depois também um bocadinho de todos os patrocinadores que estão envolvidos naquela organização e depois, posto isso, é compilar toda essa informação, fazer um pequeno estudo. Algumas localidades já não preciso, mas há outras que necessito, fazer um pequeno estudo do local onde se vai decorrer a prova. Ou seja, se vou fazer uma prova, por exemplo, em Borba, faço um breve estudo sobre Borba, nomeadamente os pontos de interesse de Borba, a gastronomia, a parte de gastronomia, a parte de cultural e tudo, fazer um apanhado um bocadinho da história de Borba e também um bocadinho sobre a influência que o atletismo ou o ciclismo, o que for, de acordo com a modalidade, tem dentro da localidade, que é para depois adicionar conteúdo quando estiver a prova, não é? Ter ali aquele conteúdo para adicionar na prova e também depois fazer um pequeno apanhado se há atletas de referência naturais daquela localidade, se não há, para poder mencionar. Pronto, é todo esse trabalho que é preparado e depois o resto é na hora. Claro. É um improviso, um aparente improviso, mas um improviso que tem por base um trabalho de alguma pesquisa até. Certamente já viu chegar à meta milhares e milhares de atletas, alguns com mais esforço, outros com menos esforço. Já presenciou muitas situações, certamente algumas insólitas, algumas até dramáticas, outras hilariantes. De que é que se recorda de mais significativo? Que momentos mais significativos é que viveu ao longo destes 25 anos nestas chegadas à meta dos atletas? Tenho bastantes momentos que recordo. Momentos de chegada, por exemplo, de atletas que, quando chegam e ouvem o nome deles e me veem ali na chegada, a reação deles é abraçarem-se a mim e com o sentimento de felicidade de terem concluído a prova. Tenho ali 2 momentos que me marcaram bastante. O último foi precisamente o ano passado, em dezembro, na São Silvestre de Famalicão. Um atleta estamos a falar de uma São Silvestre que engloba à volta de 5.000 participantes, é uma das mais concorridas do país. Já estávamos quase com 1 hora de prova e chega lá, estavam a chegar ainda centenas de atletas naquele momento. Eu estou ali no pórtico de chegada e chega um atleta, juntamente com a esposa, termina e faz o que faz a maior parte dos atletas, terminou, mão nas ilhargas e respira fundo, acabou a prova e eu estou assim a olhar para ele, no momento que ele termina, estou a olhar para ele, a mulher está ao lado dele
e de repente ele simplesmente apaga por completo, cai por completo ali na zona de chegada. Tem uma paragem cardiorrespiratória, as pessoas que estão ali à volta não se apercebem bem da situação e eu, fruto também da experiência que temos ao longo destes anos todos, apercebi-me de imediato da gravidade da situação. Peguei, a primeira coisa que fiz de imediato foi com o microfone chamar a equipa de médica presente no evento, que eu sabia que eles estavam a sensivelmente 50 metros à frente, estavam lá para o que desse e viesse, chamei-os. E eles também, fruto de me conhecerem já de outras provas, mediante a forma como eu os chamei, eles perceberam imediatamente que não era nenhum atleta com câimbras, não era nenhum atleta que perceberam imediatamente que havia ali qualquer coisa de grave, vieram de imediato a correr, tiveram ali a fazer reanimação. Felizmente, eles vinham com o desfibrilhador, conseguiram, depois com o desfibrilhador, voltar 2 minutos depois dele estar sem respirar, conseguiram voltar novamente a pôr o coração a trabalhar e felizmente hoje está vivo, segundo sei não deixou sequelas, mas foi um momento marcante porque na altura ninguém conseguiu ter frieza para enfrentar aquela situação. E eu, depois de chamar os bombeiros, pousei o microfone e arregacei as mangas e acabei por tomar conta do cenário ali da operação, toda aquela operação, nomeadamente arranjar logo ali uns panos de umas tendas para criar uma cobertura à volta do atleta, porque infelizmente as pessoas, eu sei que a curiosidade é muito grande, mas infelizmente as pessoas a primeira coisa que fazem é logo telemóveis na mão, tudo a filmar, tudo virado para ali, e a minha preocupação foi aquele momento, que era um momento dramático, foi preservar aquele momento, fechar toda aquela zona ali, arranjar uns voluntários para me segurar os panos para fecharmos ali, para deixar só a equipa médica trabalhar. Mandei de imediato desligar o som naquela zona para poderem eles comunicar, porque eles estavam mesmo junto ao PA, ou seja, o som estava mesmo ali a bater, era complicado os médicos entre eles também poderem falar, e depois criar toda uma logística para poder entrar as ambulâncias, porque estavam a chegar muitos atletas e então tive que ir por ali fora, pegar nas baias e começar a encurtar caminho e começar a desviar os atletas para fora. Eles terminavam no pórtico de chegada, mas logo a seguir saíam pela lateral. Com isso consegui também que todos aqueles curiosos que estavam na lateral a ver tivessem que sair, porque os atletas estavam assim por ali, por isso tinham que sair para eles poderem circular. Tive que depois estreitar todo o caminho, pedir a pessoal, e no fundo acabaram as pessoas todas por olhar para mim como sendo alguém que estava ali à frente daquilo tudo, e consegui dessa forma também que as ambulâncias, que o INEM, o VMER e tudo chegassem e conseguissem lá e depois voltassem a sair, sem nunca suspendermos a prova, sem nunca tivéssemos que fazer o corte de prova. Os atletas todos passaram a linha de chegada, toda a gente terminou e pronto, infelizmente passou-se assim. Essa foi uma das situações dramáticas. Outra das situações que recordo, e essa dá um bocadinho para rir, numa prova com miúdos. Estava a participar um miúdo com um invisual, levava com ele o guia, e a determinada altura da prova ele passa por um juiz e o juiz vira-se para o guia e diz-lhe: "Oh, tu não podes estar aí a correr fora, tu não podes andar aí a acompanhar." "Mas eu sou guia." E ele respondeu-lhe: "É o que todos dizem." E pega nele e tira fora. E o outro, o rapazinho, o invisual, por lá fora: "Oh, Tório, estou no grilo." O juiz tirou fora da prova. Todos dizem a mesma coisa. E tirou fora da prova. E lá foi ele, coitadinho, por lá fora. Até que o homem teve que o apanhar mais à frente, porque essa foi uma das situações que dá para rir, embora pronto, tenha o seu que é. Outra das situações, finalmente, que para mim me comoveu também bastante, e essa aconteceu aqui em Lousada. Aconteceu aqui precisamente em Lousada já há uns anos, há uns 10 anos, no Corta-Mato de Desporto Escolar, precisamente, Corta-Mato de Desporto Escolar, aqui em Lousada. Tínhamos a prova dos miúdos, também dos adaptados, e eu tenho um especial carinho, é uma coisa que eu gosto de dizer que é esta: eu, dentro do atletismo, eu gosto muito de trabalhar com miúdos. E mesmo também na parte do ciclismo, gosto de trabalhar mesmo com os miúdos, aquela interação com os miúdos, toda aquela envolvência e tudo mais, eu gosto muito de trabalhar com miúdos.
E então, quando são miúdos especiais, digamos assim, foi o caso daqueles, eram miúdos adaptados, que estavam ali a correr a prova, eu gosto muito de puxar por eles, de os fazer sentir importantes, porque para eles aquilo é um momento único. Aquilo é um momento único e os aplausos, o facto de terem alguém a chamar pelo nome deles, aquilo, eu tenho noção que aquilo lhes causa, mexe com eles. E eu faço isso em todas as provas, e nesta não foi exceção, fiz precisamente essa situação. O miúdo tinha problemas, não eram problemas profundos, tinha alguns problemas psicológicos e tudo mais, e o miúdo, parece que, estou a ver, o miúdo ainda a entrar nos últimos metros, ou seja, ali naquela parte já para entrar na parte do Alcatrão, nos últimos metros, e eu tinha conseguido saber o nome dele, através do colega nosso que estava a fazer o acompanhamento, que ele era dos últimos, era o último, se não estou em erro, a terminar a prova, e eu pelo rádio consegui saber qual era o número dorsal e através do número dorsal consegui ter acesso ao nome dele. Então quando ele entra nos últimos metros, faço o que faço com todos, comecei a chamar pelo nome dele e comecei a incentivar, comecei a puxar todas as bancadas para aplaudir o miúdo, queria toda a gente a aplaudir, a chamar por ele e tudo mais, e o miúdo começa a ouvir tudo aquilo, o miúdo vem a correr, aqueles últimos metros, termina, chega à minha beira, dá-me um abraço, pronto, e a coisa ficou por ali. Tudo normal, como acontece dezenas, centenas de vezes em várias provas. Passado sensivelmente um ano, estava eu numa prova, e não posso precisar, mas era uma prova na zona do Grande Porto, uma prova qualquer que não me recordo. E chegou um senhor à minha beira, acompanhado por um miúdo, e chegou à minha beira, apresentou-se, olha, eu sou fulano, assim, vim ter consigo, é que você há um ano atrás, sensivelmente, em Lousada, aconteceu isto, assim, pá, e você coisou isto com o miúdo, pá, e o miúdo para ele aquilo foi qualquer coisa que o miúdo chegou a casa, não falava de outra coisa, andou a pesquisar quem era o senhor, conseguiu encontrá-lo nas redes sociais, o miúdo tem uma fixação por si, o miúdo só acompanha e tudo mais, sabia que hoje estava aqui, que você tinha publicitado esta prova e não descansou enquanto eu não o trouxe aqui porque ele quer tirar uma fotografia consigo. Epá, são daquelas coisas que mexem muito aqui dentro. Sinceramente não consegui, a lágrima veio-me ao olho, isso foi uma verdade. Tirei a fotografia com o rapaz todo contente, abraçado a mim a tirar a fotografia, para ele aquilo foi algo de estar comigo de perto e conseguir falar comigo de alguém que naquele dia o marcou e que o vai marcar para o resto da vida, garantidamente. São essas coisas que nos fazem cada vez mais gostar disto e é isso que nos alimenta. Muito bem, estamos a terminar. Última questão. Já viu provavelmente centenas de milhares de atletas a cortarem a meta, certamente com muitos deles com esforço, mas também com muita felicidade, não é? Por terem superado o desafio que se tinham proposto superar. Nunca lhe apeteceu pegar nas sapatilhas e fazer também uma prova de atletismo? Por incrível que pareça, já várias vezes. Já várias vezes me questionei para quando tu. Era algo que eu gostava, independentemente do lugar que fosse, a ideia era que gostava mesmo de participar. Não é com o atual peso, porque isso também para mim seria sem dúvida alguma colocar a minha saúde em perigo, mas é algo que eu não descarto um dia conseguir alimentar esse sonho que era poder fazer uma prova e também conseguir terminar e conseguir estar do lado de lá. Muito obrigado, Rui Carvalho. Vamos nos encontrando aí pelas provas. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Felicidades também. Obrigado. Muito obrigado.